Boa noite, igreja. Quero convidar os irmãos agora para fechar os seus olhos no seu lugar e que nós estejamos falando com o Senhor agora. Jesus, eu quero colocar, Deus, as nossas vidas no teu altar, Jesus. Eu quero te pedir, Deus, que onde quer que cada um esteja agora, Deus, aquilo que qualquer um estiver fazendo, Deus, que o Senhor alcance essa vida agora, Deus, através dessa adoração, Deus, a Ti, Deus. Nós sabemos que nós não somos capazes de fazer nada, Deus. Nós sabemos que sozinho nós não somos nada, Deus. E nós queremos Te entregar agora, Deus, todas as nossas aflições, Deus, todas as nossas dores, Deus, todos os nossos pensamentos, Jesus, todas as nossas preocupações, nós queremos deixar no Teu altar, Jesus. E eu quero pedir agora, Deus, que o Senhor olhe para nós, Deus, e o Senhor encontre, Deus, verdadeiros adoradores, Deus, que Te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, eu quero pedir que você agora esteja com o seu coração em Cristo. Comece a sua adoração a Ele, comece a clamar a Ele no seu lugar. Tira todos os pensamentos da sua mente agora, limpa de tudo aquilo que não pertence a Ele e foque seu pensamento somente nele. Há um propósito eterno. Há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos que um dia cairão ao chão, que um dia cairão ao chão. Te ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro, tua grandeza descoberta e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente Tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo ante a Ti perdem valor. Somente Tu és digno de exaltação. Serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra Tua glória, tudo é pra o Teu nome, tudo é pra Tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra Tua glória, tudo é pra o Teu nome. Tudo é pra Tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama Tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Quero ver Tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama Tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Oh, quero ver Tua beleza. Me envolva na Tua história. Minha vida pra Tua glória. Me envolva na Tua história. Minha
Senhor, nós colocamos, Deus, as nossas vidas no Teu altar, Jesus. Nós nos rendemos, Deus, e nós dizemos, Deus, que tudo é para a Tua glória, Jesus. Nada que a gente faça, nada de quem a gente é, Deus, pertence realmente a gente, Deus, mas é tudo para Ti, Jesus. Nós nos entregamos por completo na Tua presença, Jesus. Nós nos rendemos por completo na Tua presença, Jesus, porque nós entendemos quem Tu és, Jesus. Nós conseguimos ver quem Tu és, Deus. Nós queremos olhar na Tua face, Deus. Nós queremos enxergar os Teus caminhos, Deus. Queremos caminhar, Deus, contigo, Deus. Queremos seguir, Deus, a Ti, Deus. Que o Senhor tenha preeminência na nossa vida, Jesus. Que o Senhor seja a nossa única necessidade, Deus. Que o Senhor seja tudo que nós precisamos, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, Deus. Nós queremos acordar desesperados, Deus, apaixonados por Ti, Deus. Nós queremos, Deus, levantar, Deus, e só pensar em Ti durante todo o dia, Deus. Nós queremos, Deus, declarar que o Senhor é o Deus da nossa vida para sempre e sempre e sempre, e cantar santo, santo, santo ao Senhor, porque nós queremos pela eternidade, Deus, caminhar, Deus, e declarar isso, Deus, contigo, Deus, porque Tu és, Deus, Tu és lindo, Tu és aquele, Deus, que nos acorda, Deus, é aquele que cuida, Deus, do nosso coração, da nossa mente, Deus. Tu és o único, Deus, a quem nós rendemos, Deus, todo o nosso louvor, Deus. Tu és o único que é digno, Deus, de receber toda a honra, Deus, e toda a glória, Pai. Amém. Sem impedimentos, vem, faça face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Te desejamos a cada dia. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus.
fé está no nosso Deus, que se abre os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me mais perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu favor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim.
Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais uma quarta-feira, dia especial para nós, como povo de Deus, quando celebramos culto de adoração. Naturalmente, fora da pandemia, seria um culto de oração, mas para evitarmos esse perigo, esse risco, nós temos feito somente nas quartas-feiras os cultos online. No domingo, pela manhã e pela noite, os cultos já são semipresenciais, porque a gente não pode completar toda a ocupação do templo, mas já tem vindo bastante gente, graças a Deus por isso. Domingo pela manhã próximo estaremos celebrando a ceia do Senhor, por isso a igreja está, aqueles que estão fora do risco, devidamente convidado a estarmos juntos celebrando ao Senhor. Quero incentivar você que está interagindo conosco pelas redes sociais para fazer a sua inscrição no canal do YouTube, Igreja Batista da Paz, Campos dos Goitacazes. Você dê um cliquezinho aí no like, aquele sinalzinho assim de gostei, e fazendo a sua inscrição e clicando também no sininho, para que o nosso canal possa atingir pelo menos 1000 inscritos. Nós estamos hoje beirando 400, mas com vocês se inscrevendo e compartilhando também, nós vamos chegar a 1000 inscritos para que possamos ter força de divulgação do Evangelho. Quero celebrar a Jesus com uma palavra nessa noite, depois de ouvirmos louvores abençoadores, e trazer uma palavra no livro do profeta Ezequiel, porque estamos fazendo a leitura anual, e eu tenho estado aproveitando essa passagem por livros tão ricos, sempre tirando do contexto do livro, para que nós possamos estar um pouco mais fomentados a fazermos a leitura bíblica anual. E eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Vamos orar. Minha súplica ao Senhor, minha oração é que a sua família seja abençoada por Deus. E a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida e sobre a sua história. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma noite preciosa, quando o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos juntos, celebrando a Ti e lendo e ouvindo a Tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor esteja presente, recebendo este culto de adoração e de exaltação. Queremos também que o Senhor se revele a nós através da Tua palavra e que possamos ser acrescidos pela Tua graça abundante e unção preciosa, sem a qual não poderíamos ou não seríamos capazes dessa missão. Te glorificamos pela semana que já se iniciou, pelas vitórias alcançadas até aqui. Oramos e intercedemos por aqueles que estão cativos às enfermidades desse tempo, suplicando por aqueles que estão guardados, evitando sair, que o Senhor esteja protegendo e pedindo que o Senhor nos livre do mal. Nós que temos saído um pouco mais, que a Tua mão de poder esteja sobre nós. Pedimos também que abençoes, ó Deus, na execução e no estudo das vacinas preventivas desse vírus, para que nós possamos ter, ó Deus, a nossa vida normal, reativada, para que assim possamos fazer, ó Deus, tudo de novo, como fazíamos antes. E só poderemos fazê-lo quando estivermos devidamente protegidos. Te pedimos então, abençoe, Senhor Deus, nosso país, nosso estado, nosso município, nossa cidade. Visite os hospitais, ó Deus, cura aqueles que estão enfermos. Suplicamos pelo consolo àqueles que perderam seus entes queridos, como a minha tia, uma família do seu Nilton semana passada. Que o Senhor esteja abençoando e não permita, Pai Santo, que mais pessoas sejam ceifadas por conta dessa pandemia.
Que em nome de Jesus, o Senhor esteja nos livrando do mal e nos ajudando a vencer essas etapas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu quero compartilhar com você está em Ezequiel 9, livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, do verso 5 ao verso 6, que diz assim: Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem, sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenham o sinal. Vou repetir. Mas não toquem em ninguém que tenham o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então, eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. O profeta Ezequiel é levado em uma visão à cidade de Jerusalém, onde Deus lhe mostra os castigos que viriam sobre o povo e a destruição que viria sobre a cidade santa como consequência da idolatria do seu próprio povo. Antes disso, ele mandou mensagem para os cativos da Babilônia, alertando sobre a destruição da cidade. O profeta lhes avisa que seu cativeiro duraria cerca de 50 anos, mas nós sabemos que durou cerca de 70 anos. Como sinal, pela fome representativa de que o povo iria viver estando no cativeiro, o profeta passou a alimentar-se de pão repugnante, alimentação deficitária, dormia também numa posição incômoda, para que o povo pudesse, através de uma figura, perceber a destruição da cidade e também da sua cultura, porque o povo seria escravizado. Uma vez que o livro de profeta Isaías, Jeremias e também Ezequiel citam ou têm a mesma direção de alertar o povo contra a idolatria, Também a outra maneira de Ezequiel chamar a atenção do povo foi o fato de queimar parte do seu cabelo que fora raspado com uma espada. Eu falei isso no domingo, E ele distribuiu mechas de cabelo, como Deus mandou, como representação também de como Deus iria destruir a cidade de Jerusalém. O propósito maior disso tudo era para que os judeus soubessem que o Senhor, e só o Senhor, é Deus. O grande problema de Israel foi a idolatria que havia sido permitida, incentivada por Manassés no templo, porque no templo foram colocados deuses pagãos, e isso afrontou a Deus de uma maneira grosseira, de uma maneira que fora entendida por Deus como desobediência. As imagens dos ciúmes eram um tipo de Deus, a deusa Astarte, que era uma Vênus da Síria, o culto secreto dos animais, que era um culto egípcio, e regados de orgias sexuais. Isso tudo foi trazido para dentro do templo do Senhor, que havia sido construído por Salomão. Vejam como isso alterou, chamou a atenção de Deus, pelo qual se deu o castigo. Deus dá ordem, de acordo com aquela visão, a 6 anjos designados para matar o povo de Jerusalém e para destruir a cidade. Um 7º anjo
lembrando que o número 7 é o número da perfeição, o sétimo anjo iria adiante deles, colocando uma marca na testa de um remanescente fiel que seriam poupados. Então Deus manda matar o povo na visão que Ezequiel teve, através de 6 anjos, mas um sétimo anjo iria na frente dos 6 anjos, marcando aqueles que eram escolhidos, protegidos, aquele remanescente fiel, aqueles que seriam achados de uma maneira diferente, como nós ainda vamos citar aqui. A lição é que só os que tinham a marca de Deus, o selo de Deus, seriam salvos. A didática de Deus, através desse texto, é exatamente mostrar para nós que a destruição iminente que aconteceu naquele momento, na cidade de Jerusalém, é a mesma destruição prevista para a volta de Jesus, porque a Bíblia diz que o Salvador do mundo vai voltar, assim como ele foi diante dos discípulos, ele vai voltar. Só que ele não vai vir mais na terra, mas a Bíblia diz que antes dele vir, a destruição será iminente, o homem estará, a vida humana aqui na terra estará sendo como o momento daquele povo que Deus destruiu em Noé, e também aquele mesmo povo de Sodoma e Gomorra, quando caiu fogo do céu. Exatamente assim que vai acontecer, e por isso a maneira como Deus tem para chamar a atenção de nós didaticamente no nosso tempo é a inscrição, a declaração que está na palavra de Deus. O sétimo anjo é aquele que vai selar, marcar os escolhidos de Deus. A lição é que só os que tinham a marca de Deus, do selo, seriam salvos. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 9, verso 4, assim: eles receberão ordem, ou seja, eles, os anjos, receberão ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Aqui já está falando no final dos tempos. Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim: quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O selo, a marca que o anjo estava colocando lá em Jerusalém, agora no nosso tempo é o Espírito Santo que passa a habitar em nós a partir da salvação eterna, quando nós cremos no Senhor. Quando cremos no Senhor Jesus, a Bíblia diz que somos salvos, porque ali o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, e isso está em Efésios 1:13. E esse Espírito agora, que habita no salvo, nunca mais o deixará, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e voltava, mas no Novo Testamento, depois da vinda de Jesus, o Espírito Santo é o selo, é a marca de quem é salvo. O mundo espiritual reconhece aquele que é salvo. Então, o que a palavra mostra para nós, que no Novo Testamento agora nós temos o Espírito Santo, e esses que têm o selo do Espírito são os marcados para a vida. Quem tem o selo do Espírito Santo são os marcados para a vida. O sétimo anjo foi na frente, marcando aquelas pessoas com o selo da vida. Jesus veio, e para aquele que crê nele, é salvo, é selado com a marca dos salvos, dos conquistados, dos restaurados. Também o texto de 2 Coríntios
capítulo 1, verso 22, diz assim: nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O selo, então, é a garantia. Quando você compra qualquer coisa, qualquer coisa que você compre, né? Ali tem um selo de garantia. Você compra uma televisão, atrás da televisão tem um selo de garantia, e essa garantia tem uma durabilidade, né? O selo de garantia, aqui, Paulo diz que é o Espírito Santo em nossos corações, como garantia do que está por vir. Esses tipos de julgamento eram comuns no Antigo Testamento, ainda hoje acontece de uma forma bem diferenciada. Tais julgamentos em larga escala empregam calamidades naturais, fome, espada de exércitos e até mesmo líderes inescrupulosos no governo de países idólatras. Também Deus continua passando a espada pelo mundo afora através dessas coisas. Pode ser até que essa pandemia seja a espada de Deus cortando a terra, marcando a terra, para dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano. Ah, pastor, mas pode ser que o homem tenha causado isso. Sim, o homem provavelmente causou isso, mas Deus não impediu também para que, eu creio, o mundo pudesse ser chamado a atenção de que a destruição e o cumprimento da palavra se estabelece até hoje. No livro de Apocalipse, fala das trombetas tocadas por anjos destruidores no final dos tempos. Apocalipse 11, de 15 a 18, diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus, que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Mas os que têm a marca, o selo, vencerão. Apocalipse 12, 11, também diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. No livro de Ezequiel, o julgamento veio por meio do exército babilônico, mas um grupo escolhido foi selado para a proteção. Uma pergunta ecoa no nosso coração quando nós vemos esses acontecimentos. Vejam, o povo desobedeceu, o povo está em idolatria, o povo usurpou o templo, que era a representatividade da presença de Deus também. Ali Deus se manifestava, e agora os anjos vêm com uma ordem de destruição, mas um anjo vai na frente, selando alguns separados. E a pergunta é para nós, quando nós mergulhamos nesse texto e que vamos contextualizar a nossa vida, a pergunta que não quer calar é: se fôssemos nós, em que grupo nós estaríamos?
os que seriam destruídos ou nos grupos selados. Nos grupos dos idólatras separados de Deus ou nos grupos dos resgatados, salvos, protegidos? Essa é uma pergunta que precisamos fazer, porque como Deus classificaria essas pessoas? A partir de quê? Alguma coisa que nós precisamos observar e coisas que podemos aprender é, primeiro, como líderes desobedientes, que levam os outros para o bom caminho ou para o mau caminho. Essa era talvez uma das qualificações que Deus olharia e olha para nós hoje, para julgar condenado ou selado. Hoje somos líderes desobedientes que levam os outros para o bom ou para o mau caminho, líderes obedientes, porque o rei Manassés foi o grande culpado de introduzir no templo do Senhor essa idolatria, e essa foi a causa de Deus anunciar o julgamento que cairia sobre a cidade, se o povo não se voltasse para Deus. O texto é 2 Reis, capítulo 21, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Refzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu os altares para Baal, e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes, o que era proibido. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhações, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Foi aí que tudo começou. Através de desobediência de alguns reis, o povo se contaminava. Porque no período que o povo viveu no Egito, isso é importante, os israelitas se acostumaram a adorar os ídolos egípcios. Por isso que nós temos falado aqui neste púlpito o perigo da influência, o perigo da comunhão com ímpios, o perigo de você viver perto do pecado, viver no meio de antros pecaminosos, porque assim como o povo de Israel foi influenciado, nós também somos influenciados e ou influenciamos. Foi isso que aconteceu, porque os reis, os príncipes e os falsos profetas apoiavam essa nova religião que insultava a Deus. E nós temos algo assim hoje, mas havia no meio daquele povo todo, naquele momento, um remanescente fiel, os selados, marcados por Deus, porque eles se importavam e choravam por ver isso tudo destruindo o povo de Deus. Havia um remanescente fiel que se importava, e o tema que eu não citei é: selados são os que se importam.
Selados são os que se importam. Resgatados são diferentes. São aqueles que têm uma visão diferenciada. Isso nos chama a atenção sobre a nossa atitude em meio a tanta idolatria hoje. Temos a missão de pregar o Evangelho de maneira nua e crua, sem adereços, sem muitas voltas, sem estar criando subterfúgios. Pregar o Evangelho nu e cru é pregar a palavra como ela é, chamando o pecado de pecado, para que o povo possa ser avisado e assim possa mudar de estratégia, mudar a trajetória, mudar os seus caminhos. Segundo lugar, se estivéssemos naquele tempo, será que Deus nos veria como seguidores fracos que seguem as multidões insanas e cegas? Porque se fosse assim, seríamos condenados. No livro de Êxodo 23:2, Moisés estava dirigindo o povo e ali ele disse ao povo assim: não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria. Não entre nessa onda do politicamente correto. Não tente ficar bem com o mundo te odeia. Isso tem sido uma prédica constante aqui nesse púlpito. Não tente agradar o pecado, os pecadores. Tenha consciência de que você vive para a glória de Deus. Agrade a Deus naquilo que você faz, porque Ele é seu Pai, é nosso Pai Celestial. Provérbios 4:14 diz assim: não imite a conduta dos perversos, nem sigam pelos seus caminhos, pois o anjo está passando. Vou ler de novo, porque o adendo é meu. Não imite a conduta dos perversos, nem sigam pelos seus caminhos. Aí eu coloquei, voltando ao livro de Ezequiel, porque o anjo vai passar. Vem 6 destruindo, mas o da frente é o que tem o selo, e é aquele que vai marcar aqueles que se importam com a igreja, aqueles que se importam com o caminho certo, aqueles que se importam com a justiça, aqueles que defendem a causa da viúva, aqueles que amam incondicionalmente. Há um remanescente fiel. O texto diz assim. Também Provérbios 24:1 diz assim: não tenha inveja dos maus, nem deseje a companhia deles. Eu botei em letra grande. Nem deseje a companhia deles, pois trarão violência no coração e suas palavras sempre causam problemas. Na verdade, suas palavras sempre são pervertidas e conduzem muitos cristãos à perversão. Moisés experimentou isso, e enquanto estava no monte na presença de Deus, recebendo as recomendações da lei protetiva do povo, seu irmão estava lá embaixo, dando ouvido aos gemidos contaminados do povo. Arão se contaminou com o povo, porque Moisés demorou, então eles pediram a Arão: faça um Deus para a gente, porque Moisés está demorando lá. E eles perturbaram Arão, e Arão cedeu. Me dá então o ouro de todas as suas joias. E a Bíblia diz que juntaram aquele monte de ouro, e Arão então fez um bezerro de ouro para que aquele povo adorasse. Quando nós paramos de ouvir Deus, nós começamos a ouvir a voz da multidão, e isso é perigoso. Quando nós não ouvimos Deus, nós paramos para ouvir a voz de Satanás, e corrompe o nosso coração. Se fosse naquela época, não receberiam o selo de protegidos. Ainda hoje temos esta realidade. Muitos de nós estamos dando voz a quem não deveríamos. Muitos têm valorizado mais o mundo
do que a Deus. Muitos de nós. Adendo meu, cuidado, o anjo está passando. Para muitos de nós, desejamos que o anjo passe, para outros não. Fosse naquela época, não receberiam o selo de protegidos. Será que hoje estes são de fato selados? Mateus 13, 25 a 30, diz assim: enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo que o Senhor semeou a boa semente está cheio de joio. De onde veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, podem acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Eu coloquei em letras garrafais. O que Jesus está dizendo nessa parábola, a resposta é: deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Sabe o que isso significa? No meio dos salvos, dos resgatados, dos selados, também cresce o joio. Também cresce aquele grupo que não quer nada com Deus. Também cresce aquele grupo que não tem compromisso nenhum com Deus, com a ética, com a boa ética. Essa semana tem acontecido isso, quando acusações estão sendo levantadas contra uma pessoa aí muito influente no Brasil, e associaram a uma pessoa, e essas duas pessoas têm nome de cristãs. Umas associaram, a polícia está associando a culpa do assassinato do seu próprio marido, e a outra, o levantamento de recursos do povo depositado na sua conta. E mandaram para mim a foto daquelas duas pessoas com o nome de cristãs, e eu quero dizer para você o seguinte: tome cuidado, porque há muita gente no meio da igreja hoje que, assim como a parábola nos ensina, é joio. Cada uma dessas pessoas tem o seu preço, em determinado momento vai se vender. E nós não precisamos ficar assustados com isso, porque a Bíblia nos avisa isso. O problema e a questão é saber se eu sou joio ou não. Por isso, o Evangelho nos chama para a conversão. A conversão é sair de uma vida velha, antiga de pecado, de idolatria, como o povo vivia e como o povo vive, para uma vida nova em Cristo, para que a hora que o anjo passar do selo, aquele que marca, e o selo hoje é o Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus, ele nos marca salvos, resgatados. Esse o diabo não toca. Importante é saber por onde nós estamos andando. O joio cresce no meio do trigo. Essa semana eu vi uma reportagem que mostrava o joio e o trigo. Gente, a plantinha é um joio, é uma plantinha. Se você olhar assim, só quem mexe com o trigo para saber o que é trigo e o que é joio. É muito parecido. É muito semelhante. É aquela história de muita gente que está dentro da igreja, que tem roupa de crente, carrega a Bíblia, sabe versículos de cor, mas o seu coração, como diz lá no livro de Isaías 1,13, esse povo me adora com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. É joio. A palavra hoje é dura, eu sei, e eu relutei para trazê-la, mas é uma palavra profética para que saibamos que o joio está andando no meio do trigo. E é importante também relatar isso, que quando Arão foi confrontado por ouvir o povo, ele culpou o povo. Mas quando o anjo passar, não vai haver desculpas.
Onde há muito joio no meio da igreja, é onde tem muita briga, dissensão, discórdia, fofoca, partidarismo, desânimo. Lembra que eu falei no domingo? Tem gente, tem amigo seu, que até tem cara de crente, mas anda junto com você, e ele está designado pelas trevas para destruir sua fé. Foi profético para você que está me ouvindo, foi profético para as pessoas que estavam aqui, porque muitas vezes a gente vai sorrateiramente recebendo pessoas para conviver com a gente, e essas pessoas diluem a nossa fé, nos influenciam para o mal, nos carregam para longe de Deus, ao invés de acontecer o contrário, nós perdemos a voz profética. Por isso não perca a sua voz profética, não pare de falar de Deus. A primeira coisa que você precisa é declarar quando você conhecer uma pessoa: eu sou cristão, eu sou crente e eu honro a Deus, porque essa pessoa precisa ver isso em você, saber isso em você. Uma palavra dura, mas uma palavra que chama-nos a atenção. A mensagem para o povo e para nós é: defina a que Senhor você serve. Precisamos definir a nossa fonte de conhecimento: Deus ou o mundo? Trigo ou joio? Vale lembrar que o texto disse que o joio crescerá com o trigo até o final, até a colheita, ou seja, nós nunca vamos saber quem é. Nós nunca vamos saber. Porque o dia da colheita é o dia da morte. Ou aquela pessoa morre sem a gente saber, ou Deus volta e leva, Jesus volta e leva todo mundo, e a gente nunca vai saber. Por isso, veja os frutos, porque pelos frutos a gente conhece a árvore. Veja os frutos que essa pessoa está dando no meio da comunidade. O texto disse que o joio vive no meio do trigo. O preço que o povo de Israel pagou pela desobediência e por não dar ouvidos a Deus foi a Babilônia, prisão, porque o povo se culiou com o povo da terra, pelas quais Deus avisava: mata esse povo, liquida esse povo, porque esse povo vai contaminar vocês, e não deu outra. Terceiro e último lugar, como povo selado, será que nós estamos nos caminhos da igreja? Será que nós estamos atentos aos caminhos da igreja e temos chorado por ela, a noiva? Tem gente que tem um mau hábito, péssimo hábito de ficar criticando a igreja, criticando a noiva. Cuidado, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Pare de criticar a noiva de Cristo. Ah, mas ela tem defeito. Mas ela é a noiva de Cristo, Ele é que tem que lidar com ela. O Senhor institui o anjo a colocar uma marca na testa de todas as pessoas que estivessem suspirando e gemendo por causa dos pecados cometidos no templo do Senhor, e eles sim escaparam do castigo. Quem foi então, pastor, que recebeu a marca, que foi liberto da passagem dos anjos ali da destruição? Vou ler de novo. O Senhor instruiu o anjo a colocar a marca na testa de todas as pessoas que estivessem suspirando, gemendo, por causa dos pecados cometidos no templo do Senhor, e eles sim escapariam do castigo, do julgamento. O texto é Ezequiel 9, 4 e 5, diz assim: e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade, matem sem piedade ou compaixão. Vai na frente o sétimo anjo. Aquelas pessoas que estão suspirando, gemendo, clamando pelo que está acontecendo ali no templo, pelo vilipêndio que estão gerando no templo, de adoração a deuses falsos, imundos. Vai agora os outros 6 atrás dele: matem,
liquidem, acabem com tudo. Há um aprendizado muito poderoso sobre isso. Precisamos ter discernimento, pensar fora da caixa. Uma resolução espiritual precisa acontecer no nosso coração. Porque se assim for, veremos a igreja como a noiva de Cristo, e choraremos por ela e nunca a criticaremos. Pare de criticar crente. Porque esse crente pode ser joio, e você não sabe. Ou talvez você esteja criticando o joio pensando que é crente. Deixa isso para lá. Tem gente que só sabe ficar criticando a igreja. Sai disso. Ezequiel foi um dos que chorou de pesar. Capítulo 6, verso 11 ao verso 14. Assim diz o soberano Senhor: esfregue as mãos, bata os pés e grite: ai! Por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel. Pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Quem está longe morrerá pela peste, quem está perto cairá pela espada. Quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim enviarei a minha ira sobre eles. Saberão que eu sou o Senhor, quando o seu povo estiver estirado, morto, entregue aos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todo o monte alto e em todo o topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo o carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático a todos os seus ídolos. Estenderei o meu braço contra eles, tornarei a terra uma imensidão desolada, desde o deserto até Dibla, onde quer que estiverem vivendo. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel gemia, chorava e dizia: ai. O segundo exemplo é do rei Josias. Segundo Reis, capítulo 22, de 13 a 20, diz assim: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca de que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que ele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Acbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filha de Tikvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que os ouviu a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo que está escrito no livro do rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incensos a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar, não será apagada. Digam ao rei de Judá que os desviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que lhe falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei com os seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Também Jeremias era tido como o profeta chorão. Capítulo 13, verso 15 ao verso 17, encerro. Diz assim: escutem,
dê atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou: deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que Ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas Ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, Ele a transformará em densas trevas, mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Profetas, homens de Deus, choravam pelo povo que havia se perdido. Escute uma coisa: as pessoas que foram seladas pelos anjos, que foram salvas, que não entraram em condenação, foram as pessoas que foram achadas assim, gemendo, suspirando, chorando por ver tudo que estava acontecendo com a igreja. No templo, onde fora maculado, onde Deus havia indicado homens para construir, onde Ele ali seria adorado, aquelas pessoas viam toda aquela destruição acontecendo. Aquelas pessoas que choravam, suspiravam, foram as que foram seladas e foram resgatadas, salvas de dentro de Jerusalém. Uma frase que eu quero encerrar diz assim: o modo como tratamos a igreja do Deus vivo determinará o modo como Ele nos tratará. O modo como tratamos a igreja do Deus vivo determinará o modo como Ele nos tratará. 1 Coríntios 3,17 diz assim: Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são este templo. A outra versão diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você é santuário de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Não destrua o templo para você não ser destruído. Porque preguei um sermão uma vez que me lembrei: quem trata o que é santo, que é sagrado, como comum, morte e destruição acontece. Quem trata o que é santo, que é sagrado, como comum, morte e destruição acontece. Eu tenho recebido mensagens de muitas pessoas que estão dizendo: ah, pastor, hoje mesmo eu recebi uma mensagem: ah, pastor, não estou podendo ir ao templo, porque eu estou me sentindo uma prisioneira dentro de casa, por causa das minhas questões de saúde. Ah, pastor, que saudade que eu estou de estar cultuando no templo com os meus irmãos, de poder abraçar. Ah, pastor, como é ruim a gente ficar assistindo o culto pela internet. Tem gente que está gemendo, tem gente que está suspirando pelo que está acontecendo, muito mais ainda pelo que está acontecendo com a nação, com o povo de Deus, com a igreja, tanta gente pregando o evangelho de uma maneira errada. Ó, irmãos, vamos pedir a Deus que nos dê essa contrição para olharmos a igreja, olharmos o povo de Deus, olhar o povo da terra com o nosso coração contrito, gemendo por eles, porque precisam ser resgatados, precisam de discernimento e se voltarem para Deus, porque o anjo do Senhor vai passar. Uns serão selados, mas outros muitos serão destruídos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida, que você possa ter
um tempo de luz do Espírito Santo para se voltar, para começar a ter uma comunhão íntima com Deus e a reconstruir o altar do seu coração, que hoje está desfeito. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa retomada da sua vida espiritual. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, sobre a sua geração, para todos sempre. Amém. Não se esqueça de deixar o seu like, de fazer a sua inscrição no grupo, no canal da igreja lá no YouTube, Igreja Batista da Paz, Campos dos Goitacazes, e clicar no sininho. Compartilhe essa palavra, que Deus te abençoe e que Deus te instrua e te dê discernimento para entendê-la e aplicar no seu coração como Deus quer. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.